Eu fui chamada muito nova, tinha 13 anos de idade. Eu era um pouco menor do que eu sou hoje, que eu não cresci muito. E eu cresci em um lar cristão. Meus pais, eles sempre fizeram questão de me ensinar o evangelho, de me criar em viagens missionárias. Todo final de semana eu estava em algum canto, Espírito Santo, Minas Gerais, ou na rua mesmo, pregando o evangelho com eles. E eu fui crescendo amando missões, crescendo aprendendo sobre missões. Mas eu só me converti com 12. De verdade, assim. Antes era só... ia porque eles iam, fazia porque eles faziam. Era convencida, assim, de tudo que Deus podia fazer. Mas ali, com 12 anos, eu tive um encontro com Jesus. Fui despertada para conhecer a Deus. E aí, conforme eu comecei a conhecer mais de Deus, ficou impossível não compartilhar sobre Deus, sabe? E aí, com 13 anos, no acampamento de promotores de missões... na pregação do pastor Fernando Brandão. Alô, Fernando Brandão. Não teve uma pessoa que não veio aqui ainda, que não falou da pregação de pastor Fernando. Eu fiz um compromisso com Deus que quando eu fizesse 18 anos, eu iria para o campo missionário. Nesse meio tempo, eu continuei muito envolvida com missões. No meu colégio mesmo, Deus me deu um ministério de célula. E lá eu vi milagres assim, reais acontecendo. E mais de 200 adolescentes alcançados por Jesus, dos tios da limpeza aos diretores. Assim, realmente, glória a Deus, tudo que Deus fez no meu colégio. Eu tinha um amigo que no começo do ano ele era ateu, na metade do ano ele era agnóstico, no final do ano ele estava crente. Aleluia! Então, assim, são coisas que só Deus faz mesmo. E com 17 anos eu passei na estadual. E aí começou uma grande questão no meu coração. E agora, o que eu faço? Vou para o campo missionário? Não vou? Fico? O que eu faço, Deus? E perguntando ao Senhor. E Ele sempre me lembrando do que eu tinha dito para Ele quando eu tinha 13 anos. E aí eu queria ouvir uma coisa diferente, mas eu sabia do que Ele tinha me pedido. E aí Ele não deixava de me lembrar daquele texto de Eclesiastes 12, que diz: lembre-se do Senhor nos dias da sua mocidade. E Ele me disse claramente: eu não estou te pedindo agora os seus estudos, mas que você venha e se entregue integralmente e o resto eu vou cuidar. E é muito legal, porque eu vim mesmo, deixei tudo, contei para os meus pais, foi um chororô lá em casa, mas eles me abençoaram, disseram: olha, filha, se Deus está te dizendo para ir, quem somos nós para dizer o contrário? E 6 meses depois eu comecei, de fato, a faculdade. Então, assim, Deus, Ele chama e Ele paga a conta também, Ele sustenta. Que legal. Então, para os seus pais foi tranquilo, né? Foi até tranquilo, porque eles entendiam. Mas conta, porque eu acho que sua mãe já conhecia a Cristolândia, não é? Então, você conheceu a Cristolândia por meio da sua própria família. Não foi isso? Exatamente. Tipo, meus pais sempre foram muito envolvidos com missões nacionais. Uma tradição lá de casa era que todo ano a gente ia no acampamento de promotores. Então, como eu disse, eu cresci nesse ambiente de imersão missionária, desde sempre ouvindo, indo, vivendo. E minha mãe, ela foi uma das primeiras voluntárias da Cristolândia, lá na Central do Brasil. E com 12 anos de idade, ela me levou para a Cristolândia. Eu juro que eu era menor do que eu sou hoje. Eu cresci uns 2 centímetros. E foi muito engraçado, porque eu queria muito ir, queria muito participar. Eu já tinha entendido um pouco da necessidade de tudo que ia acontecer naquele lugar. Mas quando eu cheguei lá, eu passei mal, desmaiei. Dei um trabalho para a galera que estava lá. Você passou mal, desmaiou por quê? Passei, porque eu fiquei no banheiro, lá na Central do Brasil. Gente, para quem conhece, para quem viveu a Cristolândia na Central do Brasil, era assim... Era. Coisa de louco. Era complicado. Eu desmaiei. E olha que engraçado, eu desmaiei, tive que subir para ficar com o pessoal lá de cima, que ficava mais na organização, assim, tudo mais. E aí quem estava lá em cima era a Laís, que hoje é minha gestora na Casa Viver. E ela me amparou, me deu água, eu voltei. Mas sim, minha mãe, ela sempre amou missões e meu pai também. Então, desde sempre, eles me criaram nesse ambiente. E me ensinando mesmo, me levando, me deixando viver a experiência. A gente quase toda semana estava levando doação também na Cristolândia São Gonçalo. Meu vô, inclusive, ele só usa Jesus Transforma. Sério, amiga, ele só usa Jesus Transforma. Ele tem umas 10, assim, que é impossível ver meu avô sem Jesus Transforma. Eu já vi seu avô e ele estava de Jesus Transforma. Pois é. Sim, ele estava de Jesus Transforma. Legal. Então, seus pais já conheciam, você já vivia, na verdade, né? Missões você já vivia, porque seus pais foram grandes exemplos. Mas, quando o Senhor chamou, você já falou que existe essa dificuldade de você ter passado na faculdade, mas o Senhor te chamar para vir para o campo. Mas você consegue mencionar alguma outra dificuldade em relação a vir para o campo, você tendo acabado de completar 18 anos, né? Bem nova.
Você consegue citar, assim, alguma dificuldade que você falou assim, não, isso aqui realmente foi difícil para vir para o campo missionário? Olha, assim, da primeira vez que eu vim, foi muito tranquilo. Acho que a dificuldade maior que eu sentia era interna mesmo, porque eu achava que eu não tinha muito a oferecer. Então eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Como que eu vou servir ao Senhor naquele lugar? E eu ficava, meu Deus, eu tenho que aprender um instrumento, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, tenho que saber algo a mais. Mas o Senhor foi me tranquilizando muito quanto a tudo isso e me dizendo que Ele que ia me capacitar. Oh, meu Deus. Ele que ia me capacitar para fazer tudo aquilo que Ele colocasse em minhas mãos. E, de fato, tudo que eu sei, de alguma forma, é muito útil no campo missionário. Mesmo que eu não saiba muito, tudo que eu sei, de alguma forma, é muito útil no campo missionário. Desde fazer um bolo de aipim até dar uma aula de ukulele. Nossa, você sabe fazer bolo de aipim? É uma delícia, eu juro. Na verdade, não é aipim, gente, é macaxeira. Não, é aipim.